Olá, bonitos! Este vídeo é sobre o livro Mensagem de Fernando Pessoa, poeta português, único livro que ele publicou em vida em 1934. É um livro que vai resgatar o passado de Portugal, um livro carregado de misticismo. Se você estiver a fim de tentar entender qual é o caminho ou quais são os caminhos para se compreender os 44 poemas dessa grande obra, vem comigo! Para a gente começar essa conversa, antes de mais nada, eu tenho uma dica para você. E a dica é a seguinte: se você tem dificuldade de ler poesia, se você vai prestar vestibular especialmente, a dica é que você tenha uma edição que tenha notas explicativas. A minha preferida é a edição da Ateliê Editorial, porque ela vem com uma crítica espetacular do professor de literatura portuguesa de Coimbra, é o professor Antônio Apolinário Lourenço. Além dessa análise crítica que tem na abertura do livro, você ainda tem, poema após poema, uma explicação, né, aqui no rodapé, o que facilita muito a sua leitura. Então a minha indicação é sempre ter uma edição que possa dar um apoio para você ao longo dos seus estudos. Agora, para começar a falar dessa obra, a gente tem que entender que se trata de um contexto que é século XX, modernismo em Portugal. O poeta e escritor, né, o Fernando Pessoa, ele escrevia sua poesia chamada de poesia ortônima e poesia heterônima. Este livro não tem nada a ver com heteronímia, não tem a ver com Alberto Caeiro, com Ricardo Reis ou com qualquer outro, né, o Álvaro de Campos ou qualquer outro heterônimo que ele tenha criado ao longo de sua produção exemplar no século XX. A poesia dele, Mensagem, o livro de poesias Mensagem, que é o livro que acabou de entrar na FUVEST, é um livro que está associado à ortonímia, ou seja, o Fernando Pessoa ele mesmo. É um livro que vai ter um conteúdo bastante significativo, porque são 44 poemas que vão retomar a história de Portugal e algumas figuras lendárias. Então, haverá figuras históricas e figuras lendárias de Portugal. Então, para isso, se você quiser uma forma de se organizar, eu sugiro que você, lendo os poemas, você vai verificar que a maioria tem como título o nome de alguma figura ou lendária ou histórica e que você possa fazer uma linha do tempo. Porque nessa linha do tempo, você vai colocar o primeiro nome, que é o primeiro poema, Ulisses, e assim vai, você vai colocando os nomes de figuras que são ou reis, ou rainhas, ou alguém que esteja relacionado com a história, com a formação histórica de Portugal. E nessa linha do tempo, se você conseguir colocar elementos importantes daquele momento histórico que tem a ver com aquela figura, isso pode facilitar muito o seu entendimento amplo ali a respeito da obra, tá? Qual que é o contexto então? Estamos falando do século XX, estamos falando de um momento pós queda da monarquia, que vai acontecer ali em 1910. O Pessoa leva 20 anos para escrever essa obra, e essa obra vai ser publicada em 1934, quando ele participa de um concurso literário em Portugal. É a única obra que ele publica em vida. É um contexto político bastante tumultuado, bastante caótico, eu diria, que está associado com a queda da monarquia, com uma sucessão de golpes que vão combinar com o golpe que vai acontecer, o golpe militar, que vai acontecer em 1933, com uma nova Constituição, e daí a gente vai ter em Portugal um período chamado de ditadura, o período da ditadura de Antônio Salazar, que vai acabar apenas lá na década de 70 com a Revolução dos Cravos. Então, esse período muito tumultuado é o período em que o Pessoa, ao longo de 20 anos, vai produzir a sua obra. É um momento para os artistas portugueses de olhar para o passado histórico glorioso de Portugal. Isso vai acontecer com ele, vai acontecer com outros amigos dele que vão participar de uma revista importante que ele publica, que é a revista Orfeu, em 1915. Tem a ver com um parceiro dele, chamado Amada Negreiros, que também é pintor, além de escritor, e vai pintar galhas marítimas em Portugal, duas grandes galhas importantes. Então esse tema associado ao passado glorioso, ou seja, do século XVI, ligado às grandes navegações, é um passado que vai aparecer aqui ao longo desta obra, nos 44 poemas. Então significa que ele tem um tom saudosista? Tem.
mas não é aquele saudosismo com uma saudade desse passado, num tom melancólico apenas. Não, é um livro que vai olhar para o passado e também para o futuro, porque há inúmeras questões importantes aqui associadas àquilo que seria o Império, no futuro, o Império de Portugal, que vai retomar essa glória. Então tem a questão mística ligada, por exemplo, com a figura do Dom Sebastião, que a gente estuda na escola, e que é aquele rei que desapareceu na Guerra de Alcácer-Quibir em 1578, tem a ver com isso também. Mas esse misticismo não tem a ver apenas com a imagem deste rei especificamente. Tem a ver com toda uma névoa mística que aguarda um futuro de Portugal. Então é um olhar para esse futuro em que Portugal possa novamente viver um período áureo, mas não é viver, não é reviver, é ressignificar essa glória portuguesa, certo? Então a primeira coisa a se pensar é o contexto em que a obra foi escrita, quais são os elementos importantes desse modernismo português, quais são os temas que vão aparecer nas obras. É bom a gente pesquisar que obras são essas, as pinturas, como eu falei, do Almada Negreiros, para a gente poder estabelecer um diálogo para entender qual que é o espírito deste momento em Portugal, um momento tão caótico. A partir do entendimento desse contexto, a gente pode, de fato, partir para a leitura da obra propriamente dita. Já se falando em passado, é bom a gente lembrar que esse passado glorioso, que vai acontecer no período chamado de Renascimento Português, no século de 15 para o 16, especialmente o 16, é o período áureo de Portugal, relacionado às grandes navegações, e naquele momento houve um poeta grandioso, o símbolo da poesia da língua portuguesa, que é o Luís Vaz de Camões, que vai escrever, além de seus inúmeros sonetos, uma obra importantíssima, que é uma obra épica, que vai cantar os feitos heróicos dos lusitanos, e essa obra se chama Os Lusíadas, que foi publicada em 1572. Isso significa que, ao ler a obra do Pessoa, ao ler a mensagem, eu preciso ter um conhecimento a respeito do que está nos Lusíadas? Precisa. Por quê? Porque há um diálogo direto entre as duas obras. O Pessoa, ele vai inclusive retomar episódios dos Lusíadas, ele vai fazer referência a alguns momentos importantes da obra, e é bom a gente pensar, então, como que a gente vai estabelecer essa relação, né, sem precisar de fato voltar e ler cada uma das 1102 estrofes dos Lusíadas, porque é uma obra bem robusta. Então é bom a gente pensar primeiro em termos de estrutura. A obra Os Lusíadas, ela foi publicada em pleno Renascimento português. Então isso significa que ela tem uma linguagem racional, ela é uma obra completamente pensada, ela é dividida em 10 cantos, em 8ª rima, significa que cada uma das 1102 estrofes tem exatamente 8 versos, com a rima AB, 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 CC, AB, 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 CC, isso, são 8. E cada um dos versos é um verso decassílabo, que foi uma criação do Renascimento italiano, que, né, foi levado para Portugal no século XVI e disseminado principalmente por Camões. Então é uma obra que tem uma estrutura muito racional, diferente da produção do Pessoa, que é uma obra modernista. E uma das características do modernismo é ter poema mais sintético, é ter uma linguagem mais fluida, sem uma preocupação métrica, né, a medida exata de cada, né, da quantidade de sílabas em cada verso. Então a gente percebe que em termos de estrutura há uma diferença significativa. Porém, é bom a gente pensar na seguinte comparação. A gente tem uma história que é contada ali nos Lusíadas. O pano de fundo dos Lusíadas é a viagem de Vasco da Gama às Índias, que vai acontecer, né, vai acabar em 1498, né, muito antes da escrita dos Lusíadas. E esse é o pano de fundo, mas não apenas essa história será contada. A gente percebe que num dado momento lá dos Lusíadas, o Vasco da Gama, ele acaba tomando o lugar da voz narrativa. Quando ele chega ali na costa onde hoje é localizado o Quênia, que na época era chamado de Melinde, na região ali de Melinde, eles vão atracar e ele vai contar a história de Portugal para o rei de Melinde. Neste momento que ele relata a história, vários eventos ligados à guerra, ligados à Constituição de Portugal, né, enquanto um território forte, isso vai ser evidenciado na própria voz do Vasco da Gama. Alguns desses elementos são retomados, inclusive,
pelo Fernando Pessoa. Então o livro, né, a obra épica que vai cantar os feitos heróicos do período glorioso de Portugal, lá do século XVI, ela tem esse pano de fundo, que é a viagem de Vasco da Gama, mas ela também vai ter a outra questão, que é o fato das histórias, a história de Portugal ser contada. Mas ela é narrativa. A gente vê que é uma narrativa cantada, porque é feita em verso, mas é uma narrativa. O poema épico é narrativo. Agora, o livro do Pessoa são 44 poemas estáticos. Mas, porém, todavia, no entanto, se você fizer, como eu disse no comecinho, uma linha do tempo, você vai conseguir perceber que há uma história em ordem cronológica ali. Há uma história que está sendo contada rei após rei, figura lendária após figura lendária, mito após mito, história após história. A gente percebe que temos a história de Portugal sendo contada ali. Então não é, na verdade, uma narrativa, mas a gente tem ali, a gente pode chamar de narrativa estática, porque de certa maneira há uma história contada por trás de cada poema, tá? Agora, para entender né, o que tem ali, a gente tem que entender a estrutura da obra do Pessoa. Mas para fechar a questão dos Lusíadas, para você começar a estruturar o seu estudo, é bom você lembrar então das questões de estrutura, do momento em que a obra foi criada, que é século XVI, e pensar também nos principais episódios que estão na obra, como por exemplo aquele episódio que é o episódio do gigante Adamastor, que vai tratar do momento em que os lusitanos cruzam o extremo sul da África, que era chamado de Bojador, ou Cabo Cabo das Tormentas, que hoje é o Cabo da Boa Esperança, que é ali no extremo sul da África. Então, conseguir superar, né, vencer esse obstáculo, que é a personificação do perigo, evidenciar a força do povo português. Então é bom lembrar, você pode procurar na internet, você pode ler ali mais ou menos umas 5, 7 estrofes, você já dá conta de entender, de resgatar esse momento nos Lusíadas, porque haverá poema que vai fazer uma ligação ali direta com esse episódio. Um outro episódio também que é importante você retomar é o episódio do Velho do Restelo, que é o momento em que o Vasco da Gama vai contar que eles estão saindo da Praia do Restelo, que é ali em Belém, no sul ali de Lisboa, onde fica o Rio Tejo, que é de onde saíram as embarcações, e aí um velho aparece com uma vestimenta enorme, escura, tal, vociferando contra os portugueses, para que eles não fizessem essa viagem, contra o empreendimento aí da viagem, porque ele acreditava que era por pura cobiça, por pura ganância que essa viagem está acontecendo. Esses elementos, esses episódios são importantes, há outros também que é bom a gente retomar, porque eles serão de extrema importância para o entendimento aí desse diálogo com o Pessoa. Mais uma coisa importante, é bom a gente lembrar que a obra ela tem 5 partes, dessas 5 partes lá nos Lusíadas, tá? Tô falando dos Lusíadas. As 5 partes que são proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Quando ele faz a dedicatória é feita a Dom Sebastião. Eu não me lembro exatamente quantas estrofes que são, mas acho que umas 12 mais ou menos. Ele começa a fazer a dedicatória para o Dom Sebastião. Acredito que na estrofe de número são 3 estrofes para a proposição, 2 para a invocação. Acho que na estrofe 6 ele começa a fazer a dedicatória para o Dom Sebastião, e eu acho que vai até a estrofe 18, não me lembro de cabeça. Mas é bom você retomar, é um trecho curtinho para você ver como que ele trata a figura do Dom Sebastião, que no momento em que ele escreve os Lusíadas ainda não havia desaparecido. Ele publica os Lusíadas em 1572, Dom Sebastião desaparece 6 anos depois, 1578. É quando vai dar início a União Ibérica, porque o Dom Sebastião não era casado, não tinha herdeiros, e por conta disso Portugal vai encontrar a sua queda, é a decadência de Portugal, e essa imagem da decadência, ela vai aparecer também na obra do Pessoa, ok? Mas um detalhe importante para se falar a respeito dessa obra é que ela tem exatamente 3 epígrafes. Vamos lembrar que epígrafe é um recurso de intertextualidade em que eu posso abrir um poema, abrir um conto, de repente um verso ou um par de verso que tem a ver com a temática daquilo que eu vou abordar na minha obra. O Pessoa vai utilizar 3 epígrafes em latim.
E além, quer dizer, 3 epígrafes porque são 3 partes, que a obra é constituída de 3 partes, mas tem uma epígrafe inicial. E essa epígrafe, todas elas estão em latim, e essa epígrafe inicial, a tradução dela é o seguinte: Bendito Deus nosso Senhor, que nos deu o sinal. Então, pensando no título da obra, mensagem, e pensando que a mensagem ela vai ter sempre um emissor e um receptor, e pensando que essa ideia de Deus por trás dessa mensagem já está na epígrafe de abertura, é bom a gente pensar que trata-se de um livro que vai trazer uma mensagem que o poeta está decodificando, é uma mensagem divina, então está associado com o aspecto místico, ele vai decifrar e ele vai passar essa mensagem ali nos 44 poemas para que nós, leitores, no caso eram os leitores de Portugal, mas agora somos nós vestibulandos, nós leitores possamos captar, né, o significado dessa mensagem. Então, na verdade, o livro é um livro de códigos. Você vai ter que traduzir cada código que está escrito ali por trás de cada um dos poemas. Por isso a minha dica é, não leia resumo, leia os poemas propriamente ditos, porque você vai precisar entender o que está ali por trás de cada um deles, tá? Então tem essa questão da epígrafe, a epígrafe inicial, que tem essa ideia ligada com o universo místico. Para além disso, nos escritos do Pessoa, né, há registros em que o nome do poema, o nome do livro seria Portugal. Ele risca num dado momento e escreve mensagem, mas ele vai mexendo nas letras, né, e a gente percebe que, né, nesses papéis do Pessoa que ainda existem, nessas letras que ele vai rabiscando na capa, ali embaixo do primeiro título, que era Portugal, a gente vê que ele vai, tem uma frase, ele vai trabalhando com as letras de uma frase, e é uma frase também latina, e essa frase não sei se o meu latim tá bom, tá? Mens agitatio molem, que é uma frase tirada da obra Eneida do poeta italiano Virgílio. Aquele poeta que vai aparecer lá na Divina Comédia, que é o guia turístico do Dante Alighieri ali pelo inferno, certo? Então, quando você começa a pensar nesse título, mensagem, que tem a ver com mens agitatio mole, e se a gente for pensar no que significa essa frase, que é o mens agitatio mole, que é a mente agita a massa. Se a gente pensar no teor de toda a obra do Pessoa, que tem a ver com o espírito coletivo, porque estamos falando de um país inteiro, da história de um país inteiro, é como se fosse um livro decodificando uma mensagem divina para agitar esse povo, para de fato encarar o futuro da glória de Portugal que está por vir. Vamos falar agora das partes, né, que são divididas a obra do Fernando Pessoa, a mensagem. Fernando Pessoa dizia que Portugal tinha 3 almas, e quando a gente vai ler aquilo que ele escreveu alguns artigos em revistas, inclusive em jornais à época, ele vai afirmar que essas 3 almas estão associadas com Portugal nascente, com Portugal, a vida de Portugal, as glórias portuguesas que tem a ver com as grandes navegações e tem a ver com a decadência de Portugal, que a gente pode associar à morte. A gente percebe então, a partir desse momento, que Pessoa começa a dividir a sua obra, e como ele era um cara muito ligado a esoterismo, muito ligado ao universo místico, como eu já falei para vocês, é bom ficar atento à questão de número, tá? Ele divide a obra em 3 partes. Nessas 3 partes, Brasão, que é a primeira parte, Mar Português, que é a segunda parte, e O Encoberto, que é a terceira parte, constituem a obra formando uma tríade. Vamos pensar, sempre lembrando daquela epígrafe inicial, que tem um sinal divino, um sinal de Deus, nosso Senhor, que foi enviado, né? Então esse sinal pode ter uma associação com essa questão ligada ao 3, que é o número sagrado, por conta de estar associado à Santíssima Trindade. Então pensemos que o brasão é o nascimento, o mar português, a vida de Portugal, a glória de Portugal, e a última parte, que é o encoberto, é a decadência, a morte. Mas não se esqueça que a obra ela não termina com a morte. Por quê? Porque ela é uma obra que vai tratar do passado, porque ela trata das questões históricas de Portugal, mas ela também trata do futuro. Ela está olhando, ela vai olhar para o futuro e vai inclusive trazer avisos a respeito de como e talvez até quando esse futuro vai chegar. Quais são as pistas que vão indicar que esse futuro tá mostrando que Portugal de fato vai alcançar novamente a sua glória, né? Ou ressignificar essa glória do passado. Tá? Isso tem a ver aí
com algumas profecias, tem a ver aí com algumas lendas que estão associadas à história de Portugal, que a gente vai ver em cada um aí dos poemas, tá? A primeira parte, que é a parte chamada brasão, tá? Eu vou colocar aqui para você a imagem do brasão, ó, tá? Que tá no livro na edição que eu tenho, que eu falei para vocês, que é a edição da Ateliê Editorial. O brasão, ele vai ter, a primeira parte vai ter 19 poemas. Eu acredito, assim, que é a parte mais complexa, eu diria. Porque são 19 poemas, e esses 19 poemas são subdivididos, nessa primeira parte, são subdivididos em outras 5 partes. Então veja bem, mais um número para a gente guardar, o número 5. E essas subpartes são, primeiro, os campos, segundo, os castelos, terceiro, as quinas, quarto, a coroa e quinto, o timbre, tá? Se você for pensar no desenho do brasão, tá? Olha aqui, a gente percebe que aqui embaixo tem um escudo. Aqui em cima desse escudo a gente vê uma coroa, lá em cima a gente vê o timbre, que está ligado a uma figura formada, híbrida, né? Formada por pés de leão e cabeça de águia. Aqui dentro do escudo a gente percebe uma imagem interessante que forma uma cruz, veja bem, que são as quinas, certo? E aí esse escudo ele tem uma parte externa e nessa parte externa você tem 7 castelos. Então o escudo tem a parte externa e a parte interna. Tô chamando de escudo, mas não sei se é heráldica que fala em escudo mesmo. Vamos usar escudo. A parte externa tem 7 castelos, a parte interna tem 5 quinas. Então mais um número, além do 3, além do 5, eu tenho agora o 7 também para pensar no 7, certo? Vamos pensando sempre nessa questão numérica, porque tem a ver com o misticismo da obra. Essa primeira parte, que é a parte brasão, então, se você puder fazer um desenho do brasão, imprimir o desenho do brasão e poder ir lendo o livro, você vai fazendo as setinhas e você vai vendo quantos poemas que saem de cada pedacinho do brasão. Então ele vai, por exemplo, na primeira subparte, né, ali de brasão, ele vai falar dos campos. Os campos têm 2 poemas, certo? É um poema chamado o primeiro, que é o dos castelos, e o segundo das quinas. Ele está falando desse campo que está embaixo ali do pé desse animal que é híbrido, tá? Os castelos, você tem 7 poemas nos castelos, e cada um dos nomes desses castelos tem a ver com um momento histórico de Portugal. Então tem nome de rei, vai ter, por exemplo, o nome da Dona Tareja, do Afonso Henriques, do Dom Diniz, que é aquele rei que era trovador. Quando a gente estuda trovadorismo, a gente lê poemas do rei Diniz, do Dom Diniz. Então, são 8 poemas, mas são 7 castelos, tá? São 8 poemas, 7 castelos. Por que são 8 poemas? Porque os 2 últimos poemas, eles são do Dom João, que é o Dom João I, e a Dona Filipa de Lencastre, que é uma inglesa que vai vir da Inglaterra e vai se casar com o Dom João. Então os 2 são casados e eles formam um castelo só. É como se cada castelo significasse um momento, um reinado em Portugal, certo? Então tem uma história por trás desse poema. Então veja que é um poema curtinho, né? Cada um desses poemas, esses 8 poemas são curtinhos, mas tem uma história por trás deles. E esses 2 últimos poemas, então, são os poemas que vão falar da casa de Avis, ou da dinastia de Avis, que são os pais daqueles que serão os navegadores que vão conquistar o mar português. Então você tem aqui, de novo, na primeira subparte, os campos, 2 poemas. Na segunda subparte, os castelos, 8 poemas que dizem respeito a 7 castelos. Você tem a terceira subparte, as quinas, que se referem, eu vou explicar daqui a pouco, as chagas de Cristo. E você tem a quarta parte, que é a coroa. Interessante que na coroa ele não coloca o nome de um rei. Então a cabeça que está debaixo da coroa não é um rei. O nome é um poema só. Olha só que interessante, é um poema que constitui a subparte coroa. E neste único poema, o nome do cara que vai dar título ao poema é o Nuno Álvares, ou Nuno Álvares Pereira, como se diz lá em Portugal. Nuno Álvares Pereira. Ele é um cavaleiro importante no processo de independência de Portugal, e ele nesse poema vai ser comparado, vai falar muito da espada, de Excalibur, ele vai ser comparado com Galahad, que é uma figura emblemática da novela de cavalaria arturiana, né, da história do rei Arthur, lembra? Que é o cavaleiro que vai encontrar o Santo Graal, que é o símbolo, né, da demanda do Santo Graal das novelas de cavalaria do rei Arthur.
Então ele é comparado com essa questão mística, essa ideia mística de que ele, o Galahad, que seria o cara que encontraria o Santo Grau e se elevaria aos céus, né? Como se fosse um outro Messias. Então a gente vê que o Nuno Álvares Pereira ele é comparado. Então veja bem, ele constitui a subparte coroa, mas ele não foi rei. No entanto, ele tem uma relação com a questão mística da história de Portugal. E aí a gente vai percebendo que este livro do Pessoa é um livro que tem ali dois caminhos, né, que se cruzam, que se entrelaçam, um caminho histórico e um caminho místico. Então a coroa que é histórica, quem está ocupando, a cabeça que ocupa essa coroa aqui, na verdade é uma figura que tem a ver com uma lenda, tem a ver com o misticismo da história de Portugal. O timbre é a última da subparte dessa primeira grande parte que é o brasão. O timbre é a última, né, das subpartes, é a quinta subparte, e ela está associada, o timbre está associado ao animal híbrido que é constituído de corpo de águia e pés de leão. São 3 poemas apenas, cada um para uma parte do corpo desse timbre, que é o grifo, né, o animal híbrido que é o grifo. E esse animal, vamos pensar o que ele significa. A águia é um animal que domina os céus e o leão é um animal que domina a terra. Então, novamente, a questão mística aparecendo aí, que afinal de contas, a imagem cristã, que, né, vai ter alusão à imagem cristã em alguns momentos na obra, e a gente percebe que o domínio de céu e de terra tem a ver com a própria natureza divina, né, desse domínio entre aquilo que é celestial e aquilo que é terreno. Então eu gosto de ficar atento a todas essas 5 subpartes, listar os nomes dos poemas, ler cada poema e verificar quem que foi essa figura histórica ou lendária por trás de cada um desses poemas lidos. Ok? Para conferir a discussão sobre as demais partes do livro Mensagens de Fernando Pessoa, confira o vídeo 2.